Olá, segundo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai começar o nosso terceiro livro do SAS, na frente de Biologia 1, continuar falando sobre casos de genética. E hoje a gente começa então o capítulo 8, herança quantitativa ou poligênica. Então, por favor, abra aí o seu livro na página 2 do livro 3 para a gente continuar falando sobre genética. A gente já aprendeu a história da genética, aprendemos primeira e segunda lei de Mendel, aprendemos exceções da primeira lei de Mendel também. E quando vimos segunda lei de Mendel, aprendemos a analisar a segregação independente de dois genes localizados em cromossomos diferentes. E aprendemos também quando esses dois genes interagem para a formação de um fenótipo, né? E em todos os casos, a gente já aprendeu então que estudar e analisar classes fenotípicas com variação bem distintas, né? Então a gente analisava ervilhas que eram verdes ou amarelas, flores que eram brancas ou vermelhas, né? Então periquitos, né, mesmo na interação gênica que tinham penas verdes, brancas, azuis, então a gente analisava sempre variações que a gente chama de descontínuas. Mas no caso de variações contínuas, por exemplo, cor de pele, cor de olhos, a gente não tem dois extremos. A gente tem dois extremos e entre eles uma série de variações. Quando isso acontece, a gente chama de variações contínuas. A gente tem dois ou mais pares de alelos que contribuem para o mesmo fenótipo, mas o efeito desses alelos, eles se somam, eles são efeitos aditivos. E por isso, então, que a gente chama de herança quantitativa, depende da quantidade de alelos que eu tenho, somando os seus efeitos. E por isso que eu posso chamar também de herança poligênica. São vários genes que somam os seus efeitos para dar, então, o fenótipo desse indivíduo. Então, lembrando, herança quantitativa também é quando o fenótipo é condicionado por dois ou mais genes, mais pares, né, de genes, que têm segregação independente, ou seja, estão localizados em cromossomos distintos. Ou seja, a segunda lei de Mendel, quando a gente está analisando, né, dois ou mais pares de genes, também valem para eles. Qual é a diferença? Que o efeito desses genes é aditivo. Então, quando eu estou olhando para um gene, eu vou ter alelos que vão ser o efeito aditivo e o outro vai ser indiferente, tá? Então, por exemplo, eu posso ter o azão que adiciona e o azinho que não adiciona a esse efeito. E nesse caso desses genes, o ambiente vai influenciar bastante no fenótipo. A gente sabe que sempre o fenótipo é o resultado do genótipo dos genes mais a influência do ambiente. Mas nesses casos da herança poligênica, o ambiente fica muito claro a sua influência. Por exemplo, a gente sabe que a altura é algo que é de herança quantitativa, né? A gente não tem pessoas só altas e baixas e pronto, acabou. A gente tem uma série de alturas. E o que pode influenciar aí na herança, né, da altura? A alimentação da pessoa, se ela fez ou não exercícios físicos na fase do crescimento, né? Então, a gente tem outros tipos de exemplo, como a distribuição de gordura no corpo, né? A tolerância a ambientes mais frios, temperaturas mais baixas, né? E até nas plantas, os animais também têm heranças desse tipo. A genética influencia, mas também outras coisas ambientais também vão influenciar. E daí, a gente sempre que tem heranças desse tipo, a gente pode observar num gráfico. Aqui na página 13, a gente tem um gráfico. Esse gráfico é conhecido como distribuição das classes fenotípicas. E esse gráfico é uma curva normal ou curva de Gauss, tá? Gauss é o nome da pessoa que fez essa curva. Olha só. Se a gente colocar, então, aqui é o exemplo do comprimento da espiga em centímetros, da espiga do milho, dessa espécie de milho. Essa espécie de milho é condicionada, então, o comprimento da espiga por dois genes. Então, dois genes eu vou ter
4 alelos que condiciona, e daí eu vou ter, então, 5 tamanhos, tá? Então, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, que daí é o tamanho mínimo, e Azão, Azão, Bzão, Bzão, que é o tamanho máximo. E daí aqui, então, ele fala que o mínimo é 6,6 e o máximo é 17. E daí a gente consegue descobrir, então, que cada alelo vai contribuir com 2,6 centímetros. E daí a gente consegue essa curva, porque a gente observa, então, na população, que os extremos são sempre menos frequentes e que o intermediário vai ser sempre mais frequente. E isso vai acontecer para qualquer fenótipo, né? Qualquer herança do tipo quantitativa. A gente sempre vai encontrar isso aqui na população, tá bom? E daí o livro traz pra gente alguns exemplos, né? Alguns a gente já citou. Então, por exemplo, aqui um dos primeiros exemplos, né, que já foram descritos foi inicialmente aí a herança da cor do grão do trigo. A gente tem também a cor da pele e a cor dos olhos, tá? Sobre a cor dos olhos, eles acreditavam que pelo menos 4 pares contribuíam para a cor dos olhos. Se tem 4 pares de genes, isso significa que tem 9 fenótipos distintos, né? Então tem 4 pares, eu vou ter 4 então alelos aditivos e 4 que não contribuem, e daí então o fenótipo é completamente recessivo, então vai dar 9 fenótipos. E daí isso significa, aqui a gente tem uma tabela, que a cor dos olhos seriam azul claro, azul médio, azul escuro, azul acinzentado ou cinza, verde, avelã, castanho claro, castanho médio e castanho escuro. Daí pensem aí se é só essas cores de olhos que vocês já observaram no mundo e nas pessoas ao seu redor, tá bom? E para a cor da pele, a herança quantitativa clássica nos diz que temos aí apenas 2 pares de alelos. Se temos 2 pares de alelos, temos apenas 5 cores de pele. E daí temos branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro. Apenas essas cores de pele. Gente, olha ao seu redor. Você consegue classificar todas as pessoas que você conhece em apenas essas 5 cores de pele? E seriam todas elas iguais? Todas as pessoas que você classificaria como branco, a tonalidade do branco é a mesma? Todas as pessoas que você classificaria como mulato médio, a tonalidade do mulato médio é a mesma? Nós não conhecemos todos os genes que determinam a herança quantitativa da cor dos olhos e muito menos da cor da pele. O que nós sabemos? Que a cor dos olhos e a cor da pele é pela quantidade de melanina que é produzida. Por isso que é quantitativa a herança. Todos nós produzimos a proteína melanina e ela se deposita, seja na íris ou na pele, nos melanócitos da nossa pele. E dependendo da quantidade, maior a tonalidade da pele e dos olhos. Mas sempre se soube que não era apenas esses genes. E aqui no Saiba Mais, nos traz então que recentemente foi descoberto outros genes que influenciam tanto a cor da pele quanto a cor dos olhos. E surpreendentemente, alguns deles nem herança quantitativa não é. Sobre a cor da pele, eles encontraram um outro gene chamado SLC24A5 que está relacionado à cor da pele. E eles demonstraram então que esse gene tem 2 alelos. Um que é mais comum na população africana, nos indígenas americanos e na população do leste da Ásia. E outro que é mais comum na população europeia e americana. Na população europeia e americana, é uma versão mutante que daria uma tonalidade de pele mais clara. Então, gente, isso faz todo o sentido. E daí não é só a herança quantitativa, tem esse outro gene que funciona de uma outra maneira que também está influenciando. E sobre a cor dos olhos, eles encontraram outros genes, um gene que eles chamaram de GEY,
e um outro gene DEY. E eles então viram que esses genes atuam de maneira independente e que tem até casos de epistasia entre esses genes. Então, além dos genes da herança da quantitativa, também existem genes epistáticos que vão influenciar aí na tonalidade da cor dos olhos. Então, tendo aí interações entre esses dois tipos de herança. E aqui eles trazem pra gente um quadro de como seria. Ou seja, gente, cor de pele e cor de olho, definitivamente, nós não sabemos com certeza como que funciona essa herança. A gente sabe que é uma mistura entre os genes maternos e paternos, biologicamente falando, né? Mas saber com certeza ainda não sabemos. Há muito para se descobrir, tá bom? Mas, de maneira geral, é assim que funciona a herança quantitativa. E quando a gente fala de herança quantitativa, é importante que a gente complemente o nosso conhecimento com alguns cálculos, para a gente entender quantos genes estão atuando ali, como que é isso, quantos fenótipos vão ter, como que a gente faz para entender isso aí. Então, aqui na página 6, ele traz para a gente como que a gente pode, então, identificar quantos pares de genes estão atuando, a partir de dois exemplos, tá bom? Então, primeiro, a gente pode aqui, identificar a partir do número de classes fenotípicas. N, a gente já sabe, né, que sempre que a gente fala N é o número de genes, certo? Então, a gente tem aqui, que o número de classes fenotípicas é igual a 2N mais 1. Então, a gente tem um exemplo aqui, que numa espécie de vegetal se verificou que o peso médio dos frutos apresentava 7 classes fenotípicas. Então, a gente vai usar essa fórmula, que 2N mais 1 é igual a 7. Então, a gente vai chegar, que 2N mais 1 é igual a 7, então N é igual a 3. Portanto, a gente vai saber, então, que são 3 pares de alelos ou 3 genes que influenciam, então, no peso desses frutos, ok? E a gente tem também a relação que 1/4 elevado a N é igual à frequência do genótipo extremo. E a gente tem aqui também um outro exemplo que fala que nessa planta, a altura da planta varia entre 21 centímetros até 33 centímetros. Então, o fenótipo extremo, os dois extremos, 21 é a menor altura, 33 é a maior altura. Então, 21 e 33 são os dois extremos. E daí ele fala que depois do cruzamento, observou aí que 1/16 é a fração dos fenótipos extremos. Então, a gente vai falar que 1/4 elevado a N é igual a 1/16. Então, 1/4 elevado a N é igual a 1/16. Então, a gente tem que aqui dar uma simplificadinha e vai chegar à conclusão aqui que N é igual a 2. Portanto, a gente sabe que tem 2 genes ou 2 pares de alelos envolvidos, então, na determinação desse fenótipo, tá bom? Então, tem essas duas formas aí da gente encontrar, ou sabendo aí o número de classes fenotípicas, ou sabendo a frequência do fenótipo extremo, a gente chega na quantidade de genes envolvidos. E a gente também pode ver quanto cada alelo está contribuindo para esse fenótipo. Como que a gente vê a contribuição de cada alelo aditivo? A contribuição de cada alelo aditivo é o fenótipo extremo máximo menos o fenótipo extremo mínimo dividido pelo número de alelos aditivos. Então, por exemplo, se a gente sabe que tem o gene A e o gene B, então para o gene A, o gene B vai ter azão, azinho, bezão, bezinho, certo? Se a gente sabe que, por exemplo, esse fruto tem o peso máximo 40 gramas, o peso mínimo 20 gramas, você põe 40 gramas menos 20 gramas, não tinha azão, azinho, bezão, bezinho, 4 alelos? Então, 40 menos 20 dividido por 4. Então, 40 menos 20, 20. 20 dividido por 4, 5 gramas. Então, cada alelo contribui com 5 gramas, né? Facinho essa parte, tá bom?
Mesma coisa se fizer com a altura, né? Se a altura máxima dessa planta é 120 centímetros e mínima 60 centímetros. E aqui nesse caso são três genes, então, por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Então, você tem 6 alelos, certo? Então, 120 menos 60 dividido por 6. Então, aqui, cada alelo contribui com 6 centímetros, ou perdão, 10 centímetros, né? Então, 120 menos 60, 60. 60 dividido por 6, 10, tá bom? E aqui a gente tem também esse triângulo aqui, que a gente chama de triângulo de Pascal. Você não precisa decorar o triângulo de Pascal, a gente tem que saber olhar para ele e entendê-lo, né? Cada linha aqui significa o N, então a gente sabe, né? Lembra quando a gente tinha, né? A gente fazia o quadro de Punney, a gente falava assim, a frequência vai ser 9 para 3 para 3 para 1. Como que a gente faz a frequência agora? Como eu vou saber a frequência? A gente vai saber a frequência de acordo com o triângulo de Pascal. Então, você vai ver aqui quantos alelos eu tenho. Eu tenho 4 alelos agora. Então, se você vai ter, então, 4 alelos envolvidos, cada linha representa o número de alelos, N. Então, 4 alelos envolvidos, agora a sua frequência vai ser 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Se você tem 7 alelos envolvidos, daí você vem aqui, ó, linha N, e essa vai ser a sua frequência, tá? Então, no caso da cor da pele, lembra que a gente tinha 2 genes, né, no tradicional, né? 2 genes, se é 2 genes, são 4 alelos. Então, se a gente fizer aquele cruzamento do F1 dos heterozigotos, né? Então, 4 vai ser 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Então, aqui, ó, ele até fala aqui para nós como que vai ser esse cruzamento aqui, ó. 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Como a gente observa aqui, tá bom? Então, vai ser um negro, 4 mulatos escuros, 6 mulatos médios, 4 mulatos claros e 1 branco, tá? Só pra gente saber como que vai ficar aí este cruzamento, tá bom, pessoal? Agora eu peço que vocês façam o mapa mental desse capítulo e as atividades propostas. Até mais. Tchau, tchau.